incrível, né? Um bichinho tão pequenininho para causar tanto estrago. Mas se a gente não consegue se livrar totalmente do ácaro, a gente pelo menos tem que aprender a conviver com ele ou com a alergia que ele causa. Para falar das causas e dos sintomas da alergia respiratória, a gente recebe agora aqui no estúdio o Dr. Marcelo Bossuat, que é médico e coordenador técnico do Projeto Brasil Sem Alergia. Bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Um prazer receber você aqui no Como Será. Muito obrigado. Doutor, vamos lá, para a gente começar. A alergia respiratória é uma coisa que incomoda demais as pessoas. As pessoas já nascem com alergia ou elas podem desenvolver alergia ao longo da vida? O componente hereditário do processo alérgico ele é muito grande. Se você tem pai e mãe alérgica, realmente você tem uma chance muito grande de desenvolver processo alérgico. Só que o ambiente que nós vivemos, ele de certa forma, ele induz as manifestações clínicas, ele induz justamente o aparecimento dos processos alérgicos como asma, como bronquite, como rinite, como faringite, ou seja, todas as ites, né? Tudo aquilo que termina com it, que é da parte respiratória, a alergia pode ser uma grande causadora. Aí vem nossa casa, nosso ambiente de trabalho, a cidade onde a gente mora, a poluição, tudo isso junto. Com certeza, com certeza. Por isso que cada dia que passa, nós estamos tendo mais casos de alergia respiratória, não só respiratória, mas dermatológica e alimentar, por a gente se aglomerar em grandes cidades. As grandes cidades são grandes depósitos de alérgenos, de vários tipos, dentre eles o acro. Falamos muito do acro, mas nós temos vários outros tipos de alérgenos, como pelo de cão, pelo de gato, pelo de animais, que de certa forma podem causar processos alérgicos. A própria queima dos combustíveis fósseis, né, causa processo alérgico. O enxofre que tem nessa queima do combustível fóssil irrita a mucosa respiratória e pode piorar o processo alérgico. E os alimentos. Os alimentos, muitas das vezes, que nós optamos por alimentos que são extremamente alergênicos e não têm uma composição adequada para o nosso organismo. Daqui a pouquinho eu quero dicas para conviver com tudo isso. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte, só de olhar para mim, é verdade que você consegue saber se eu sou uma pessoa alérgica ou não? Exato. Existem alguns sinais que demonstram que o paciente tem uma alergia respiratória, principalmente rinite. Por exemplo, quais são esses sinais? Por exemplo, aquele escurecimento abaixo do olho. Isso é um grande sinal. Tá? Você tem um lábio... Tudo bem que eu tô de maquiagem. Eu tenho um pouquinho. O senhor tem alergia? Eu sempre fui um paciente muito alérgico. Mesmo? Por isso que escolheu essa área? Eu fiz especialização em alergia. Exato. Então, você pode ter também uma face mais alongada, inclusive é chamada síndrome da face longa, onde você tem esse escurecimento dos olhos, você tem a face mais alongada, você tem um nariz mais reto, a asa do nariz ela fica mais reta, a parte superior do lábio tende a subir, você costuma respirar muito pela boca, entende? Então, de certa forma, existem alguns sinais faciais que podem indicar que você tem um processo alérgico. Então, a pessoa pode se olhar no espelho também e já ter uma dica se ela está sofrendo de alergia, né? Exatamente. Não só a questão da aparência do paciente, mas também os sintomas também. Então, se o paciente, de certa forma, tem aquele entupimento nasal, dorme mal, se ele tem uma inflamação de garganta de repetição, se tem falta de ar, quando sobe, às vezes, um lancezinho de escada, é importante ele fazer o diagnóstico, procurar um médico, fazer o diagnóstico e realmente saber se ele é possuidor de um processo alérgico ou não. Daí ele vai ter que se adaptar, né? A gente vai ver agora alguns cuidados importantes que a gente deve ter em casa para deixar esse bichinho horroroso, o ácaro e outros fatores também alergênicos bem longe da nossa casa. Vamos dar uma olhada. Este aqui é um posto de saúde em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, cidade vizinha ao Rio de Janeiro. E nós viemos para cá para conhecer a Thaisa e o Gustavo. Dá licença, ele tem 2 aninhos e tem alergia respiratória. Como é que ele fica nessa época do ano, Thaisa? Ele fica cansadinho, com tosse, coriza, sintomas, né, da alergia respiratória mesmo. Ele tem bronquite e faz o tratamento para aumentar a imunidade dele. Thaisa, a vacina foi rápida? Foi rapidinho, nem chora, tá vendo? Já até acostumou. E agora a gente vai lá para sua casa, né, pra gente mostrar as mudanças que você fez lá, né? Tem algumas coisinhas que estão ajudando nesse tratamento. Isso, com certeza. Então vamos lá. Quais são as alterações? Mostra pro pessoal.
A janela não tem cortina, por conta da poeira que pode vir ficar nela. No chão não tem tapete, não uso desinfetante, não uso amaciante, nada que dá cheiro. A gente percebeu que logo de cara você foi abrir essa janela. Para poder circular o vento, não ficar um ambiente abafado, porque o médico sempre fala para mim que é bom a casa estar ventilada. A gente pode conhecer lá o seu quarto? Vamos lá. Aqui a gente já viu todas as mudanças, né? No quarto, a mudança que teria que ter seria a cortina, mas eu não posso deixar sem ela. Aí sempre estou lavando, tirando, para não ficar sempre a mesma cortina com poeira, até mesmo porque fica próximo do travesseiro da cama, próximo da onde a gente dorme, então eu não posso estar deixando. Todas essas mudanças atrapalham a sua vida? Não, a gente se acostuma. É difícil porque a gente gosta de ter uma roupinha cheirosa, passar um perfume. Eu não posso usar perfume por conta dele, ele também não usa perfume. A única coisa é o sabonete mesmo e o desodorante sem cheiro e só. A gente está vendo aqui o tradicional ursinho de pelúcia. Tem um cobertorzinho aqui também de pelo, né? Mas no frio que não dá pra ficar sem esse cobertor. Mas é aquele mesmo cuidado, uma vez por semana tá lavando. E o urso, eu ganhei o urso tem pouco tempo, né? Mas daqui a pouco ele já vai lá pro outro quarto ficar sozinho. Olha, o resultado tá sendo muito bom. Menos ácaro, a casa fica bem ventilada, não tem tapete, não tem cortina, então é menos fator de risco para ele. Eles estão fazendo tudo certinho, né? Tudo bem que ela ainda tá um pouco apegada ao ursinho de pelúcia, mas ela falou que daqui a pouco ele vai para outro quarto. Tá quase 100%. Tá quase 100%. No caso do cobertor, que tá lá, também tá frio demais, dá para entender. Tem alguma dica? Todo cobertor de lã sintética. Lã sintética. Se ele for de lã sintética, ele é menos prejudicial. Ele vai acumular um pouquinho de poeira? Sim, vai acumular. Mas pelo menos a composição dele não vai servir de alimento para o ácaro. Porque todo produto que é a base de queratina, ou seja, de pele de animais, de penas de aves, né, ele é totalmente contraindicado para pacientes alérgicos. Um travesseiro de pena de ganso, de jeito nenhum. Totalmente contraindicado, porque a queratina é o principal alimento do ácaro. Agora, a gente viu o Gustavo na reportagem tomando vacina para alergia. Todo mundo pode tomar essa vacina? Não todo mundo. A vacina realmente é uma imunoterapia, é uma terapia extremamente eficaz, tá? Ela é o único tratamento que vai mudar a história natural da doença, ou seja, vai ensinar o organismo a não ter mais o processo alérgico, vai criar memória imunológica para que o organismo fique bastante tempo sem o processo alérgico, mas não é todo mundo que pode tomar vacina. Quem não pode? Pacientes com asma grave, que têm doenças reumáticas, colagenoses, pacientes que de certa forma tenham imunodeficiências, como HIV. Então, esses pacientes têm uma contraindicação para fazer uso da imunoterapia, a vacina. A gente recebeu perguntas também dos nossos telespectadores na nossa página do Como Será nas redes sociais. A Maria Elizabeth Marins quer saber o seguinte: há alimentos ou bebidas que podem causar uma alergia respiratória? Todo alimento, ele pode causar uma alergia respiratória, ele pode dar uma manifestação respiratória se você é alérgico. Tá? Principalmente aqueles alimentos que mais causam estatisticamente alergia na sociedade. Leite? Ou seja, leite, chocolate, cacau, não digo chocolate, mas o cacau, amendoim, que é uma leguminosa, crustáceos, camarão, que é um crustáceo, e assim vai. Então, os alimentos que mais... Trigo, existem alguns alimentos à base de trigo que podem causar alergia. Mas aí quem tem, por exemplo, uma asma, uma rinite, vai piorar muito se comer um alimento como esse? Sim, por isso que o tratamento de alergia ele consiste em algo mais holístico. Você não pode ver o tratamento de alergia somente com um tratamento de monoterapia, ou seja, usar só um medicamento para aquilo ou uma vacina, não. O tratamento de alergia consiste no controle de ambiente bem feito, e do controle de ambiente nós não falamos da forração do colchão e travesseiro, que é extremamente importante. Forração do colchão e travesseiro. Forração do colchão e travesseiro. Aquela capa uma capa impermeável, envoltório completo, porque nós passamos 1/3 das nossas vidas sob o colchão e travesseiro, dormindo. Delícia, né? E não só isso, não só isso. A gente descama a pele no colchão e travesseiro, essa pele entranha no colchão e travesseiro e serve de alimento para o ácaro. E a gente de vez em quando toma um banho, joga a toalha em cima do colchão e aquela umidade passa para o colchão e o ácaro se multiplica mais ainda, não só o ácaro, o fungo também, que é um grande causador de processo respiratório. E essa capa também tem que ser lavada. Exatamente, você pode passar um pano úmido e trocada pelo menos uma vez por ano. Mas você fazendo isso, pelo menos você faz um bloqueio entre seu nariz
e o colchão e travesseiro, e você não dá o principal substrato do ácaro, que é a queratina, que é a sua pele descamada. Tem mais dúvida, vamos ver. Dúvida da Raquel Durais. É verdade que dormir com vaporizador evita as crises alérgicas? Depende. Por quê? Isso aí é uma polêmica. É? Porque a gente sabe, quem tem alergia sofre muito no tempo seco demais, né? Sim, mas... E também no tempo frio. Exatamente. É lógico que no inverno nós temos um tempo mais frio e seco, e o frio e seco é um irritante respiratório, mas, ao mesmo tempo, o uso do vaporizador vai aumentar a umidade do ambiente e pode aumentar a proliferação de ácaro e fungo. Tá? Porque o ácaro e o fungo gostam de ambientes úmidos. E eles são um dos principais causadores de processos alérgicos respiratórios. Então, assim, eu não contraindico totalmente o uso do vaporizador para os meus pacientes, ou para quem me pergunta sobre isso. Eu peço para procurar um médico local. O médico local que vai saber o ideal, porque cada localidade tem um índice de umidade relativa do ar diferente, e se aquele ambiente realmente for muito seco, aí o vaporizador ele faz bem. Você falou que não contraindica totalmente, doutor, o vaporizador. Mas e animal de estimação, pet? Não, eu tenho 5 animais de estimação. Você tem? Também não contraindico. Mas eu só peço que ele fique num ambientezinho separado, que não entre dentro do seu quarto. É difícil para muita gente. Eu sei, mas tem né? que fazer isso. Não vai se desfazer do animalzinho, pelo amor de Deus. Eu vou ser o primeiro a ser contra isso. Agora, doutor, quando eu te apresentei, falei que o senhor era coordenador técnico do Brasil Sem Alergia. Brasil Sem Alergia. O que é esse projeto? É um projeto da Cruz Vermelha. Nós há 8 anos já estamos atuando na Baixada Fluminense. Nós temos 3 postos, um posto em Duque de Caxias, outro em Nova Iguaçu e outro na região de Xerém, que é na Baixada Fluminense também. E além disso, nós temos ações itinerantes. Então nós fazemos o atendimento dos pacientes gratuitamente, testes alérgicos, orientamos e, de certa forma, damos uma outra forma de tratar o paciente alérgico, principalmente para as classes D e E, que são as classes que não tinham condições de fazer tratamento de alergia, porque infelizmente a alergia, até pouco tempo, até o nosso projeto vir, alguns outros projetos também aparecerem junto conosco, né? O paciente alérgico era visto, a doença alérgica era vista como uma doença de rico. É mesmo? Entendeu? Porque se você tem alergia, você tem doença de rico. E não é bem assim. Entendeu? Nós sabemos que boa parte da população tem alergias, independente da classe social, e que necessita também de um cuidado, de uma metodologia que seja eficaz. Porque você fazer uso de remédios cronicamente não é adequado. Como é que as pessoas pegam informação sobre o projeto, se elas estão a fim de participar? Então, pode visitar o site www.brasilsemalergia.com.br, e nós, infelizmente, não temos apoio governamental e precisamos do empresariado a nos ajudar para que nós possamos expandir esse projeto, porque justamente a nossa intenção é expandir para várias regiões do Brasil, principalmente aquelas que não têm atendimento na área de alergia. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui. E olha, não deu para a gente esclarecer todas as dúvidas, portanto, se você ainda tem dúvidas, você pode continuar mandando as suas perguntas para cá durante toda a semana, porque lá no site do comoserá.com o doutor vai responder as perguntas. Então entra lá, manda a sua dúvida e o doutor Marcelo vai continuar respondendo tudinho para vocês. Obrigado mais uma vez, Eu que doutor. agradeço muito o convite e estaremos sempre à disposição dos pacientes que vieram nos procurar, responderemos com o maior carinho as perguntas. Maravilha! E aqui